ele sabe pontuar, isso já aconteceu. As coisas já foram analisadas de uma forma mais tranquila, porém mais profunda, há muito tempo atrás. E, portanto, para a nossa companhia hoje, eu peço e desejo boas-vindas ao professor Leandro Carnal, nosso palestrante do dia. Muito obrigado. Muito boa noite, imenso prazer estar aqui e falar sobre um tema que, se eu for feliz e vocês receptivos, se eu for eficaz e conseguir e vocês forem abertos, provavelmente é uma noite que vai marcar a todos nós, porque o exercício de dar aula, o exercício de falar, é sempre um exercício recíproco, é sempre um exercício de troca, é sempre um exercício no qual os dois lados aprendem. E vim para cá pensando em transmitir, deixa eu ver se estou... Não, ou eu não sei ou não passa. Apertei os 3 botões e nada. Não. Isso é para a gente não ficar vaidoso, imaginar que as coisas funcionam. Ficou, sim, eu estava... Vou me aproximar mais daqui. Nós estamos em 2016 e faltam praticamente 2 meses, menos que isso, para encerrar o ano. Esse é um momento em que nossa energia decai bastante. Os professores são atacados de novembrite, os alunos da mesma forma. Há um desespero pelos gastos do final de ano e o fato de nós termos Natal e Ano Novo junto dobra a nossa expectativa de desgaste. Quase todo mundo se aproxima do fim do ano exausto e vai passar metade do ano pagando as festas que celebram essa ocasião. Nós temos nesse momento no Brasil uma efervescência política que em si não é ruim. De alguma forma ela começa em 2013 com as manifestações de rua de 2013. Elas continuam, se intensificam após o segundo turno da eleição presidencial que levou a então chapa unida Dilma Temer, ao poder, em meio a muita polarização política, em meio a muito debate político como o que nós vivemos hoje. O debate político é bom e eu diria que, em particular, os jovens são felizes nisso, porque a minha geração foi bem mais alienada politicamente que a geração dos jovens atuais. A minha geração foi bem mais afastada de política do que vocês são hoje. O Brasil aprendeu a gostar de política, ainda não aprendeu a dialogar, mas já aprendeu a discutir. É um começo. Aprendeu-se a discutir, cada um impõe sua opinião e passamos a nos comportar como se estivéssemos casados. Ninguém ouve ninguém e cada um fala aquilo que deseja, tirando naturalmente os casais aqui presentes, que são exceção daquilo que eu estou dizendo. Vamos ver, o de baixo apontando para cá, apontando mais perto, um pouquinho, pronto, foi fácil, foi fácil. A chapa Dilma Temer é uma reprodução de um tipo de modelo político do nosso presidencialismo de coalizão, aquele que caracterizou a era FHC na sua associação com o PFL e aquele que caracterizou a era PT com sua associação com o PMDB. Os partidos brasileiros têm uma proximidade ideológica notavelmente grande, já que nós não temos no poder nem quanto a PT, nem PMDB, nem PSDB, nem nenhum dos grandes partidos, uma alternativa social muito distinta uns dos outros. Para as pessoas que estão ligadas à Guerra Fria, o PT é o inimigo maior do PSDB, um representa a esquerda e outro a direita. Lembrando aos senhores que Itaú e Bradesco tiveram seus lucros históricos mais notáveis no governo do PT. Ou seja, os bancos tiveram seu lucro. O agronegócio nunca se expandiu tanto na história do Brasil,
A grande propriedade latifundiária nunca se expandiu tanto no Brasil como quando um operário de índole socialista no início assumiu o poder. Logo, do ponto de vista prática, nós temos um grande partido de centro no Brasil, que alguns discursos de esquerda ou de direita, mas um grande partido de centro no Brasil. As novidades estão no espectro político, no surgimento de grupos extremistas, tanto à esquerda quanto à direita, ainda sem viabilidade eleitoral. Por isso, nós temos hoje no Brasil uma experiência que se repete pela terceira vez na nossa história. Tivemos em 1935, tivemos em 1964 e temos agora polarização. Polarização significa que o centro está se esvaziando em função do debate das pontas. Como eu noto a polarização? As pessoas se insultam muito, se adjetivam muito, pensam muito pouco e negam ao outro o direito ao debate. Eu estou dizendo que para uma parte expressiva do Brasil, que vamos chamar, grosso modo, pelo apelido corrente de coxinhas, a outra parte, grosso modo, pelo apelido corrente de petralhas, não são brasileiros de fato. Então, nós estamos discutindo duas opções políticas entre dois grupos de brasileiros, mas um grupo que considera que este país só será grande quando o outro grupo for eliminado, afastado, destruído, fuzilado, mandado para o oceano. Os petralhas estão convencidos de que cabe a todas as elites, inclusive do PSDB e PMDB, manter o país no atraso. Os coxinhas estão convencidos que cabem a esses ladrões esquerdopatas manter o país numa ditadura, vai para Cuba e outras coisas do gênero que vocês conhecem. Os dois são muito parecidos. E aqui vai meu primeiro conselho da noite. Quando vocês encontrarem alguém falando de qualquer posição política, religiosa ou até de hábitos alimentares, quando vocês encontrarem alguém que, ao falar da sua posição, aumenta os olhos, mantém a boca úmida e gesticula muito, e tenta convencê-lo, inclusive, com emissões de saliva intensas. Quando essa pessoa não fica quieta e fica, mas você tem que ser vegano, vegano é tudo, seja vegano. Ouçam, não redarguam, não combatam e se afastem. Conselho da minha avó que eu transmito a vocês do interior do Rio Grande do Sul para o interior de São Paulo. Não toquem tambor para o maluco dançar. O que o maluco mais quer é que você toque o tambor. Ah, você não vê que o PT é o maior roubo da história desse país? Sim, eu vejo. Eu vou arrumar minha gaveta das meias, eu já volto. Mas essas elites brancas que destroem o país há séculos, você não vê que são elas que destroem o país? Sim, perfeitamente, sem problema, né? A verdade nunca estará nas pontas de nenhum debate. A verdade nunca estará nos extremos. A virtude está no meio, virtus in médios, dizem os filósofos. A exaltação, o radical, é sempre alguém que nega o debate e a razão. Quando a pessoa começa a pregar a sua posição, e o pregador pode ser ateu, o pregador pode ser religioso, o pregador pode ser vegetariano, pode ser o fã da picanha, o pregador pode ser de esquerda ou de direita, o pregador pode ser homossexual, heterossexual. Quando ele começa a pregar, ele elimina a capacidade de conversa. Façam o seguinte teste. Suponham que tenha aqui, em Santa Cruz do Rio Pardo, um corintiano fanático. Suponham essa hipótese. É possível matematicamente imaginar essa hipótese. E você seja, por outro lado, um torcedor convicto do Palmeiras, time que é perto da minha casa em São Paulo. Suponha que você então sente com essa pessoa e demonstra a esse corintiano, durante uma tarde de sábado, como o time dele não é tão bom e como o seu time é melhor. Exponham com dados históricos, usem PowerPoint, usem Flipchart, façam reforços cognitivos, façam módulos de autoinstrucionais, dediquem toda a habilidade pedagógica a dizer a esse corintiano que o Palmeiras é melhor. Para fins de cálculo, tanto faz se for um corintiano convencendo que um palmeirense é o melhor. Ao final de 12 horas de atividade intensa,
qual será o resultado para esse corintiano? Absolutamente nenhum. Nunca vocês encontraram e jamais encontrarão no planeta Terra alguém que diga, é verdade, ouvindo-o falar do outro time, eu agora percebi que o meu não é bom. Seguirei o seu, viva o Palmeiras, ou seja, avante Palé. Nunca houve na história da humanidade essa frase. Ora, se vocês estão convencidos que não é possível tirar alguém de uma paixão como futebol, tirar alguém de uma paixão como Deus ou política é igualmente difícil, ou de uma paixão não Deus e política também. Logo, há um patamar de pessoas racionais, equilibradas, que conseguem ver a diversidade, que eu sintetizo há anos através da seguinte frase: eu, Leandro, tenho minhas convicções claras. Eu, Leandro, sou um entre 206 milhões de brasileiros. Eu, Leandro, tenho uma experiência de vida, fruto de uma biografia. Essa experiência de vida não é melhor nem pior, é apenas diferente das outras. Há pessoas que estudaram mais, há pessoas que estudaram menos, há pessoas que têm ideias A e há pessoas que têm ideias B. E eu, Leandro, tenho que entender que, inclusive, quem é diferente de mim não é meu inimigo. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. E eu sintetizo isso numa constatação. Eu, Leandro, tenho que ser democrata e humilde na diversidade, porque eu, Leandro, tenho que entender que existe no Brasil gente que gosta de uma coisa chamada coentro. E uma pessoa que gosta de coentro, no fundo, é também um brasileiro. Mesmo que compre aquela erva maldita e coloque na sua comida. E às vezes coloque na comida do próprio filho. E às vezes pague para comprar coentro. Não há para mim gosto mais nojento na comida, mais desagradável do que o coentro. Eu pertenço aos 10% da humanidade que tem uma mutação genética que associa o sabor do coentro ao sabão. Não há ninguém que vá me convencer que o coentro é bom. Mas não gostar do coentro apenas caracteriza a minha posição. E pode haver espaço no país para quem gosta de coentro. E pode haver para corintianos, pode haver para palmeirenses, e pode haver para pensadores de esquerda, pode haver para pensadores conservadores, pode haver para pessoas adeptas de A ou B, religiosos e ateus. Tudo isso cabe nesse espaço. O que não cabe? O que for ilegal. Não há espaço para racistas, não há espaço para misóginos, homofóbicos, não há espaço para pessoas criminosas, pedófilas ou preconceituosas. Isso é previsto pela lei e pela ética, e isto não tem tolerância. Não posso dizer, eu não sou racista, mas tudo bem, você é. Não, esse é o limite da tolerância. Racismo é crime, inafiançável, e um ataque a qualquer ideia de ética e de inteligência, porque todo racista é burro, já que não há nenhuma base para sustentar o racismo. Racista burro é um pleonasmo. É um grande pleonasmo. Polarização é um sinal de estupidez. Ela está forte no Brasil. Meu conselho, afastem-se. Afastem-se dessas pessoas. Elas não trazem nada de bom. Elas apenas berram. Elas não querem discutir. Elas querem apenas impor. Elas militam por uma espécie de Estado Islâmico imaginário. E por isso se tornarão terroristas na internet, a todo instante. A todo instante na minha página alguém posta um vídeo de alguém que me criticou e pergunta, o que você vai fazer? Nada. As pessoas têm direito a me criticar, mas ele falou mal de você, não tem problema, provavelmente ele tem razão. Ele diz que você é um idiota, tem gente na minha família que concordaria com essa opinião. Tem gente que compartilha a minha cama que concordaria com essa opinião, né? Ele diz que você só diz bobagem. Eu disse, olha, tem dias que eu sou obrigado a reconhecer que a pessoa tem razão. Eu não posso responder a todas as pessoas, aí vem a minha pequena maldade, porque enquanto as pessoas estão me criticando, eu sou obrigado a escrever artigos para o Estadão, participações na Band,
programas de entrevistas, e eu não tenho tempo para ler o ódio sobre mim, porque eu tenho uma vida de trabalho a fazer. Quando eu aceitei escrever para o Estadão, um colega da Unicamp, mais à esquerda do que eu, me disse: Leandro, eu não aceitaria se me convidasse. O Estadão é conservador. Eu respondi a ele com a delicadeza que me é característica e disse: mas professor, como o senhor sabe se não aceitaria, se o senhor nunca foi convidado? Como comprovar essa hipótese? O senhor só sabe que eu fui e eu aceitei. O seu futuro do pretérito, eu não aceitaria, é inverificável do ponto de vista científico. Não seria melhor esperar ser convidado para saber se aceitaria ou não? Ora, quase todas as críticas são dignas de serem lidas, mas quase todas as críticas falam de quem critica e não do objeto a ser criticado. Quando eu digo que eu tenho raiva do Brad Pitt, que eu tenho raiva do dinheiro dele, eu tenho raiva que as mulheres do mundo queiram todas, to give para o Brad Pitt. Quando eu tenho raiva disso, eu estou dizendo que eu tenho menos dinheiro e talvez não tenha a mesma popularidade. Quando eu falo que fulana é muito exibida pela sua beleza, eu estou falando da dor que me causa a minha não beleza. Mas como fulano é metido com aquele carro que eu adoraria ter, mas infelizmente não tenho. Ou seja, a minha recomendação moral é que vocês evitem criticar as pessoas, não por humildade, como nos ensina o Evangelho, mas por vaidade. Porque ao criticar alguém, vocês dão muita bandeira das suas dores, dos seus limites e dos seus problemas. Todo dedo que eu aponto, tem 3 para mim. Tudo aquilo que eu digo, você viu fulano, reformou a casa de novo. Eu acho que ele não é feliz reformando a casa. Bom, se porquice é sinal de felicidade, ela é mais coletiva do que a gente supõe. A polarização é um problema, e é um problema grave que nós temos que fazer. Vamos lá, Santa Efigênia, padroeira dos eletroeletrônicos. Vamos lá. Nós vivemos um choque de gerações que sempre houve. E em todas as gerações, inclusive no livro dos Provérbios da Bíblia, há reclamações sobre os jovens. Em todas as gerações existem reflexões que os jovens não são tão bons como nós teríamos sido quando jovens. Porém, hoje a transformação técnica é de tal ordem que essa ruptura de gerações é muito mais acelerada. Aqui nessa sala há pessoas que, como eu, fizeram um curso de datilografia. Há pessoas que têm na cabeça o mantra ASDFG, C cedilha LKJH. Há pessoas que, como eu, deram aulas, aqui há professores, que, como eu, meus colegas, demos aula fazendo provas em mimeógrafo a álcool. Às 6 da manhã, aquela lufada de álcool, explicando tantos colegas alcoólatras por essa influência nefasta. Há pessoas aqui que, como eu, saíram do carro com o seu som numa bandejinha e levaram para o restaurante este som para não ser roubado. E os jovens nem sabem do que se trata. Há pessoas que, como eu, foram educadas num outro padrão técnico e até hoje digitam com o indicador e não com os polegares, um sinal de idade. Há pessoas que, como eu, olham um cabo USB e um HDMI e usam a técnica de enfiar para ver o que é e o que cabe. Essa é uma técnica perigosa, tanto elétrica quanto sexualmente, mas vai tentando para ver se vai, e vai. Essas diferenças de gerações estão muito mais brutais. Lembrando, gente, que há 15 anos, se alguém dissesse, me passa um WhatsApp, não teria sentido algum. Que há 10 anos não haveria um Face de fato. Que quase todos mais velhos aqui tiveram um perfil no Orkut. Depois passaram para o seu Face. Essas mudanças estão ficando muito aceleradas, acentuando esse choque de gerações. Até porque a linguagem mudou, os jovens escrevem com rostos, os jovens escrevem com expressões, emoticons, os jovens escrevem tal como as tribos semitas, sem vogais. Eliminar as vogais como em hebraico ou árabe,
Os jovens escrevem através do símbolo do potássio, kkkk, que povoa todas as expressões jovens, e os jovens escrevem através de espasmos, ou seja, oi, eu, kkkk, lol, carinha, rindo. Isso é uma mensagem, mas só conhecida pela tribo de mesma geração. Ou seja, há um choque de gerações, esse choque é maior do que a média, e aquilo que Zygmunt Bauman, o grande sociólogo polonês, chamou de mundo líquido. A partir do seu segundo livro, o primeiro ele ainda chamava de pós-modernidade, aí ele mudou para mundo líquido, mundo sem forma, mundo sem limite claro, mundo sem certezas, mundo diferente do mundo das nossas avós e avós, que tinham certeza de absolutamente tudo. Minha avó, pelo menos, tinha certeza de absoluto. O que era um bom casamento, o que era um bom emprego, o que era uma boa vida, o que era uma vida que valia a pena ser vivida. Minha avó me dizia, faça concurso para Petrobras. E eu imagino onde eu estaria hoje. Talvez Curitiba, se eu tivesse feito concurso para a Petrobras. A liquidez leva a uma crise que nós chamamos em filosofia de axiológica, não de eixo, axis, mas de valor. Uma crise em que cada um tem valores e ninguém tem certeza de quais são os valores corretos. Nós não temos mais certeza a esse respeito, porque nós não temos mais a capacidade de julgar valores universais. Os grandes universais, como a religião, estão em crise porque a religião se tornou de foro íntimo. Deus se tornou uma experiência pessoal, aprofundando ou intensificando um procedimento protestante histórico, que o ano que vem completa 500 anos, de que sua experiência com Deus é individual. As grandes questões gerais, as questões que embalam as pessoas, elas hoje não são mais universais. E as pessoas acham que tudo é uma questão de doxa, de opinião. Tudo é uma questão de opinião. É natural que alunos jovens leiam um texto consagrado e digam logo que não concordam com ele, porque tudo é uma questão de opinião. Se você disser em história qualquer afirmativa, o aluno lhe responderá, mas isso é a sua opinião. Não importa aqui a pesquisa, o estudo, a formação, importa a opinião. Cada um faz da sua opinião uma questão. Por exemplo, fomos surpreendidos ontem pela denúncia de fraude no Enem. Gente comprando vaga a R$150 mil e 180. Estão bem, hein? Esses estão bem. Essas pessoas utilizaram métodos eletrônicos sofisticados. Foram presas em Minas, no Ceará, no Rio Grande do Norte. É importante dizer que é óbvio que isso não vale para todo aprovado no Enem, mas isso lançou uma nuvem de desconfiança sobre o Enem. O Enem é uma prova, como eu disse hoje na entrevista para Bandeirantes a caminho daqui, o Enem é uma prova muito interessante que tem potencial para mudar o ensino brasileiro, tirar sua fixação em conteúdo e produzir uma fixação no pensamento. O Enem é uma boa iniciativa, mas aplicar num único dia prova para 6 milhões de pessoas. Quando eu aplico prova numa turma de 45 e tenho problemas, aplicar para 6 milhões de pessoas no interior da Amazônia ou no sul do Rio Grande do Sul, no interior do Nordeste, em Brasília ou em São Paulo, não é fácil. Eu até diria que o número de problemas é relativamente pequeno, considerando a extensão dessa logística. Porém, a todo instante nós somos surpreendidos que em plena era de debate da ética, tenhamos tais deslizes éticos, tais deslizes que mostram que ainda tem muita coisa a ser feita. Tanto que nós podemos dizer que no Brasil e em todos os lugares, nós temos hoje um grupo grande de pessimistas e alguns otimistas. Vocês sabem que o pessimista ele é importante numa equipe empresarial, escolar e até familiar, porque o pessimista lembra que algumas coisas podem dar errado e algumas coisas de fato dão. Se você não acreditar no risco das coisas, você tomará decisões equivocadas.
Então é importante ter um pessimista na equipe, mas no máximo um apenas. Porque o pessimista tem um defeito muito grande, ele é excelente para constatar o problema, ele é péssimo para resolvê-lo. O pessimista lembra o que pode dar errado, mas nada faz para que não dê. Dizem que o otimista é alguém não informado, alguém que não domina todas as ideias, mas na verdade só existe ação porque eu sou otimista. Imaginem um casamento marcado pelo pessimismo realista. Imaginem os noivos perguntados pelo padre se é por toda a vida que o fazem, sendo que a igreja é formada, metade dela, por pessoas que disseram o mesmo, e não foi por toda a vida. E se um noivo dissesse, não, padre, não dá por toda a vida, é tempo demais, será enquanto durar, a gente vai ver, cada dia depois do outro, né? Casamento, o padre é que nem submarino, pode flutuar, mas foi feito para afundar, essa é o destino do casamento, eventualmente ele flutua, mas seu destino é afundar, não dá, né, padre? Então, não dá. Pior é na Índia, onde o casamento compromete por 7 encarnações, aí é um sofrimento. Aqui, pelo menos, até que a morte os liberte, né? Um do outro. Mas na Índia volta 7 vezes com a mesma mulher e o mesmo marido. Não dá para ser hindu, né? Não dá para ser hindu. O pessimismo não pode marcar as ocasiões bonitas. Eu não posso levar presente a uma criança que nasce, dizendo que lindo que ela nasceu. Em breve ela vai crescer, vai dar um trabalho terrível. Vocês vão gastar um horror com fralda. Ele vai ficar doente se sobreviver, né? Porque a gente sabe que às vezes não sobrevive. Vocês vão ter preocupações enormes, vão perder sono, a vida de vocês vai ser tornada um inferno. Depois, quando ele se tornar adolescente, o inferno vai chegar ao máximo. Depois ele vai abandonar a casa, vai constituir família, vai esquecê-los, colocá-los num asilo, e é isso que vai acontecer, né? Não dá para dizer isso, mesmo que em parte isso seja verdade. É obrigatório que na maternidade eu expresse apenas a versão otimista. Cada criança que nasce é uma nova chance dada à humanidade. A humanidade se reinventa e pode tentar ser de novo alguma coisa. Pessimismo e otimismo são importantes para pensar as questões, mas eu queria avançar. Vamos lá, 1, 2, pronto. Não é apenas isso, mas é uma crise de liderança. Exemplo: os senhores não sabem e eu não sei quem governará o Brasil em 2018. Não temos a menor ideia. Eu tenho uma pista, será alguém que não está em Curitiba e que nem vai para Curitiba daqui até 2018. Eu tenho outra pista, pela tradição brasileira será a pior pessoa possível, mas ainda não foi escolhido quem é o pior. Há testes para isso, há vários testes para isso. Resultado, nós temos uma crise de liderança. Faltam estadistas ao Brasil. Faltam pessoas que planejem o médio e o longo prazo. Sobram políticos. Faltam educadores a professores. Faltam gestores a administradores do aqui e agora. Ou seja, há uma crise estratégica de política hoje, porque há uma crise estratégica de liderança. Nós temos um problema grave em relação à liderança. Logo, tudo o que eu montei até aqui nessa primeira parte é para transmitir um quadro pouco esperançoso ou pouco alvissareiro de um país em crise, de uma sociedade problemática, mas onde se diz, e eu estive com 2 economistas de peso semana passada, que a crise econômica, ambos disseram o mesmo, talvez, é possível, há uma chance. Insinua-se que no horizonte há a hipótese de que a crise econômica talvez, provavelmente, tenha começado a passar. É isso que com certeza me disseram 2 economistas. É possível que 2017 seja melhor do que 2016. É possível que a inflação atual de 7% retroceda até por retração de consumo. Para os jovens que reclamam de 7%, eu gostaria de lembrar que eu já vivi 84% ao mês, último mês do governo Sarney. O desemprego brasileiro é altíssimo, 12 milhões de pessoas,
E o mais grave é que desses 12 milhões, mais da metade é formada de jovens até 25 anos. Você não dar a chance de um jovem entrar no mercado de trabalho é retirar a esperança de quem mais precisa dela. Jovens sem esperança são jovens facilmente inclinados a discursos radicais. A esperança faz falta em todos, mas nos jovens ela faz falta de uma forma brutal. Entrar no mercado de trabalho está difícil. Então temos um quadro difícil, ele não é um quadro dos mais fáceis, e é exatamente por isso que eu vou defender não o iluminismo do século XVIII, que é uma expressão importante, mas a luz da razão, a luz do discernimento, a luz do bom senso e do equilíbrio. E quero para isso lembrar aos senhores as coisas que não mudam, não mudavam com a minha avó, não mudam comigo, não mudarão com os meus netos. Aquilo que nunca mudou na história da humanidade, para que a gente tenha discernimento para separar o que é substantivo central do que é adjetivo secundário, do que é o eixo, do que é o adereço, do que é superficial, do que é estrutural. Vou apresentar naturalmente uma posição subjetiva. Aplico essa luz da razão a tudo, vamos lá, força, 1, 2, 3. A pensar que a circunstância neste momento, ela faz as pessoas tomarem a parte pelo todo e julgarem o momento aqui e agora. O momento aqui e agora, o que a filosofia chama de hic et nunc, o here and now, esse momento, ele passa. Exemplifico comigo porque eu não posso exemplificar com os senhores. O Brasil vivia o final da ditadura militar e eu me formei em professor de estudos sociais. Eu dava aula de moral e cívica e o SPB. Olha a idade do tio. Moral e cívica e o SPB. Educação, moral e cívica e organização social e política do Brasil. Depois dei na faculdade EPB. A inflação brasileira chegou no último ano do governo Figueiredo, a 220% ao ano. Havia um desânimo político, o fracasso da emenda Dante de Oliveira, uma crise econômica maior do que a de hoje, e havia, acima de tudo, uma crise moral no país. Os militares eram um obstáculo à felicidade do país, pensavam uma parte da nação. Resultado, os militares caíram e subiu a nova república, a democracia. Tivemos uma série de mudanças que culminaram com a Constituição de 88. Contra os militares que eram o passado, apontamos para o futuro, Sarney. Sarney substituiu o problema. Bem, Sarney era um horror, havia show Sarney, fora Sarney, escândalos de corrupção. O Brasil só será salvo se houver diretas já. O Brasil só será salvo se quando nós elegemos um presidente pelo voto direto. E fizemos isso. E eu já estava como professor universitário na pós-graduação. Então veio Collor como resposta à oração dos brasileiros. Elegemos democrática e abertamente Fernando Collor de Mello. É uma questão importante que às vezes quando a gente deseja uma coisa ela acontece. O deputado Cunha, ao participar da votação que levou ao impedimento da presidente Dilma, disse que Deus tenha pena, piedade desse país. E Deus teve, e ele foi afastado e está preso. Nós temos que ter cuidado com o que a gente deseja, às vezes acontece, mas pode ser que o Deus dele não fosse o mesmo do outro, não? Bem, eu entrei na pós-graduação e o Brasil estava uma crise total, vim para São Paulo, a inflação tinha se tornado galopante, nós chegamos a ter, como eu disse, uma inflação de mais de 84% ao mês. Eu me tornei, como professor de ensino médio, milionário, ganhava 1 milhão de cruzados novos, que não valia 1 melão e um cacho de banana, ou seja, a inflação disparou, o desemprego foi intenso, a década perdida, e eu continuei na pós, e a crise continuou. Em cada momento desses havia uma circunstância, um problema, um governo, bom ou ruim, geralmente ruim, e a minha carreira continuou.
O que eu queria dizer a vocês, que a circunstância é o que vocês veem no momento, a bolha de sabão. Em 15 anos, não haverá as pessoas que ora nos incomodam. Façamos uma oração agora, amém. Em 15 anos estarão mortos os políticos que nos incomodam. Temer vai fazer 76, pouco provável que tenha. Dilma, o câncer sempre está ali, observando. Lula também tem maus hábitos alimentares, não faz exercício. Sarney talvez morra em 15 anos, né? É possível, talvez eu morra antes deles todos. Só teremos em 15 anos viva, obviamente, a Rainha Elizabeth II, que essa é uma Highlander e vai continuar. O que vai continuar daqui a 15 anos? Vocês. Vocês continuarão. O curso que vocês escolheram, a carreira que escolheram, o emprego, a loja, a igreja, aquilo que vocês fazem, continuará. E toda a conjuntura política será outra, com novos políticos, cheios de energia e ideias. Quando eu paro diante da circunstância, eu esqueço que eu sou a linha contínua e aquilo é a linha passageira. Não dá para ignorar governos, mas não dá para gerenciar a vida em torno de governos. Não façam isso. Toda a minha formação foi feita em meio ao caos político. Toda a minha formação foi feita em meio à inflação, manifestações, inclusive no final da ditadura, atentados à bomba, à OAB e assim por diante. Toda a minha formação foi feita em meio a tudo isso. Apenas como professor maduro, eu peguei um pequeno período de estabilidade entre FHC e Lula, de crescimento. Mas isso foi atípico e já passou também. Voltamos ao normal. Circunstância é o que passa, o que fica somos nós. E dessa forma, eu preciso de pensamento crítico. Pensamento crítico me faz estar acima da média. Como garante Oscar Wilde, a maior parte das pessoas apenas existe. Você precisa viver. Consciência. Consciência do que eu quero, para onde eu vou. Consciência de tudo que me cerca. Consciência, por exemplo, que para poder ser crítico, tem que evitar o dogmatismo. Dogmatismo é aquele ponto que eu não me afasto, aquele ponto que eu não abro mão, aquele ponto que paralisa meu pensamento. Dogmatismo é um ponto negativo, dogmatismo é um horror, porque dogmatismo é aquilo que impede que eu cresça. Pensamento dogmático é inimigo da filosofia. Pensamento dogmático é um ponto cego, é uma área difícil. Ele pode ser em qualquer campo, apesar da palavra parecer sempre religiosa. Olha que fofinho. Um dos problemas mais graves da vida humana é a zona de conforto. O que é a zona de conforto? Exatamente aquilo que me torna feliz. Entre 15 e 35 anos, a maior parte das pessoas na nossa tradição está muito esforçada no estudo, na constituição de carreira e de família. Entre 15 e 35 anos, quase todas as pessoas se formam em alguma coisa, casam, lutam pela sua casa, se não forem ricas e não ganharem de presente, lutam para aprender a dirigir, lutam para aprender a namorar, lutam para aprender a casar, lutam para aprender a educar filhos, lutam para constituir o seu espaço no mundo. Entre 15 e 35 anos. É um período de menos dinheiro do que depois disso, mas é um período de muito entusiasmo. É um período em que a gente ganha menos do que virá a ganhar depois. É um período que a gente está sempre no risco de meter os pés pelas mãos e, não obstante, é um dos períodos mais interessantes da nossa vida. Entre 35 e 50 anos, quase toda a humanidade está estável. Não quer dizer que esteja bem, mas está estável. Inclusive, quem está mal está estável onde está. Quem mora mal já está estável no lugar ruim. Quem tem um mau emprego está estável no mau emprego. Quem tem um mau casamento está estável no mau casamento. Esse é o momento que começa a zona de conforto. Esse é o momento, bom, eu cheguei até aqui, a energia começa a me abandonar. Para que eu vou fazer muito mais coisas?
Aquilo que eu sei me trouxe até aqui. Aquilo que eu não sei poderia me levar, mas este é o momento conhecido. Eu até diria um pouco, talvez subjetivamente, que nós homens somos ainda mais inclinados à zona de conforto. Nosso lugar no sofá, a televisão e comida. Garantida essas três coisas, controle remoto, claro, a vida masculina vai até as bodas de ouro sem grande questionamento. Os homens são muito interessantes porque quando nós casamos, as mulheres quando entram na igreja, não sei se vocês já notaram, entram com um sentido de equilíbrio enorme, porque elas escolheram tudo. Tudo, flores, música, decoração, madrinha, tudo elas escolheram. Elas entram senhoras e jamais choram, porque o rímel foi fruto de testes do dia da noiva, foi fruto. Elas entram absolutamente tranquilas, assim, ó. O noivo entra admiradíssimo de tudo. Ele não tem a menor ideia do que está ocorrendo na igreja. Ele olha para aquilo, é tudo uma novidade. Ele foi convidado porque tem uma certa importância ter um noivo, mas também ele não é central, é a entrada da noiva que caracteriza. O noivo é quem chora, o noivo se emociona. A noiva não, ela está lá, senhora de si. Curiosamente, 75% dos divórcios litigiosos no Brasil, censo de 2010, são iniciativa das mulheres. Curiosamente, 75%. Logo, a mulher é aquela que quer do casamento, além do casamento, felicidade. Olha que coisa, casar e ser feliz, com a mesma pessoa, inclusive. Notável isso. Felicidade, carinho, afeto, desafio, novidade, viajar, mudar o sofá de lugar. Todas essas coisas, a mulher é menos instalada do que o homem. Os homens são notavelmente preguiçosos para a mudança. O homem é o único ser que antes da diversão anuncia que não a quer. Diz antes da festa, a gente vai embora cedo, né? Ou seja, antes da festa já está anunciando que não vai se divertir. Provavelmente isso está ligado ao fato de que nós nos arrumamos muito rápido. Eu mais ainda, pela ausência de cabelo. Em 3 minutos eu estou pronto. E uma mulher passou horas no cabeleireiro e ela tem que amortizar esse gasto na festa, né? Ela tem que passar mais tempo para compensar o tempo gasto. Quanto mais tempo eu gastei na produção, melhor. Mas zona de conforto é uma inimiga. Eu já sei um pouco de inglês e está dando. Afinal, aqui em Santa Cruz, a gente não fala muito inglês. Então está dando. Não preciso estudar muito mais que isso, né? Eu sei o verbo to be, eu sei cantar uma musiquinha, né? Eu faço assim quando tem a Frozen, eu acompanho a princesa, né? Let It Go, eu sei cantar junto. Então, estudar, eu não preciso de mais inglês do que isso. Meus alunos me perguntam na Unicamp, professor, que língua a gente deve começar a estudar? Eu sempre recomendo português. Começa estudando português. Quando você dominar medianamente, passa para o inglês. Depois vai escolhendo as outras. Lei universal sem exceção. Toda relação, toda empresa, toda escola, todo cérebro que não está recebendo, está perdendo. Tudo que não está crescendo, está diminuindo. Tudo que não está se expandindo, está encolhendo. Tudo aquilo que não está se renovando, está morrendo. No momento que eu digo meu casamento está bom, é o início do fim dele. No momento que eu digo que a minha empresa chegou ao ponto estável, é o início do fim dela. No momento que eu digo, isso é o que eu preciso saber, meu cérebro diz, bye, farewell. A gente se vê na próxima vida. No momento que eu não estou acrescentando ao cérebro, no momento que eu não estou inovando, no momento que eu não estou lançando o desafio que a pessoa que casou, há 22 anos no meu caso, não existe mais. Logo eu preciso reinventar essa relação, porque aquela pessoa não existe mais. Eu preciso reinventar, e se eu não reinventar, morre. No momento que eu faço isso, eu faço um esforço para sair da zona de conforto. Como está a minha vida? Como está meu corpo? Como está a minha renda? Lembrem, ninguém é rico pelo que ganha. As pessoas são ricas ou pobres pelo que gastam. Quanto ganha, unifica muita gente. Quanto se gasta, diferencia todas as pessoas. É uma decisão.
Nem todos podem melhorar imediatamente, mas todos podem melhorar. Zona de conforto é o inimigo. O que te faz feliz é teu inimigo. Aquela coisa agradável que faz você ficar em casa sábado, olhando uma TV que não lhe entusiasma, esse é o início do fim. Esse é o início do fim de tudo. O desafio de produzir algo e de sair de um aquário menor para um aquário maior. Metáfora aqui de uma zona que eu conheço, vai significar o esforço do pulo, o sacrifício do novo. E aí é uma coisa fascinante. Minha orientadora me contou que durante a década de 60 militou num partido de extrema esquerda, minha orientadora na USP, e foi torturada, presa e torturada. E o torturador, durante 3 dias, deu uns choques, deu uns tapas. No 4º dia surgiu um novo torturador, e ela disse que teve o maior medo da vida dela, porque ela não sabia o que o outro faria. Até torturador cria zona de conforto. Você se acostuma até com torturador, até com quem lhe incomoda. Voltamos à noção de casamento do início da minha fala, não? Nós nos acostumamos com tudo, com absolutamente tudo. Nos acostumamos com todas as coisas e vamos criando zonas de conforto. Tudo aquilo que te torna aconchegado, quentinho e gostoso é o seu inimigo. Tudo que lhe incomoda, usando uma frase do meu colega de Unicamp, grande amigo, infelizmente falecido, professor Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. A pérola é fruto de um incômodo, um grão de areia que entrou na ostra. Sem esse incômodo, aquilo que Paulo chamava de espinho na carne, sem esse incômodo, você tem um problema. Felicidade nos deixa preguiçosos e felicidade engorda. Felicidade engorda muito. Infelizmente a tristeza também engorda. Esse é o terrível. Esse é o terrível de tudo. Bem, meu inimigo é meu ponto cego. Ponto cego é aquilo que eu não consigo refletir. Ponto cego clássico, filhos. Ponto cego clássico, religião. Ponto cego clássico, time de futebol. Ponto cego, convicção política. Aquilo que eu não consigo refletir é uma zona um pouco burra da minha existência. Eu preciso refletir e olhar com clareza para as coisas, para que elas não tenham este poder sobre mim. Ponto cego é fundamental, vamos lá. E Sartre nos diz, o filósofo francês do século XX, que o medo à liberdade é o nosso maior medo. Nós temos medo de sermos livres porque a liberdade implica angústia. Minha já citada avó servia café, passava café num saco de pano, num bule de louça ágata e servia café. Era café, você queria café ou não. Hoje eu sirvo na minha casa ristreto, rosa baia. Eu sirvo com adoçante líquido, em pó, mascavo, açúcar normal. Eu sirvo com espuminha, com pauzinho de canela, etc. Minha avó diria, café, quer ou não? E pronto. Pizzarias em São Paulo têm 150 sabores de pizza. Excelente, mas no mundo só existem 5 sabores de pizza. O resto é falta de gosto. No mundo só existe calabresa, mussarela, 4 queijos, marguerita e... está faltando uma... tem mais uma, tem 5 sabores de pizza. O resto é bobagem. Quanto mais pizzas eu tiver, mais angústias as pessoas têm. E elas debatem na mesa meia hora, olha essa aqui de rúcula puxada no mel de engenho ao luar, olha que coisa. Debatem, depois vamos pedir meia calabresa e meia mussarela, ou seja, muita angústia não aumenta a felicidade, mas muita angústia é fruto exatamente da escolha que eu tenho. Hoje nós temos escolha absoluta para escolher profissão. Ao contrário, há 200 anos seria meu pai que determinaria isso. Eu tenho liberdade absoluta para escolher com quem eu vou casar. Eu tenho liberdade para o meu código suntuário, meu código de roupa. Cada um se veste da maneira que bem entende. E nem por isso nós somos mais felizes do que há 100 anos. Nós associamos liberdade de escolha à felicidade. Isso é um equívoco.
Isso é um equívoco. A felicidade não nasce da liberdade de escolha. O príncipe Hamlet disse, eu repeti numa palestra na Fiesp, eu seria feliz numa casca de noz, se a minha cabeça permitisse. E a casca de noz é a metáfora do cérebro humano. Eu seria feliz. O medo à liberdade é o medo que Sartre tantas vezes tocou, tantas vezes trouxe, porque eu me refugio na crença. Observem essa imagem, que coisa bonita. Uma família relativamente estável, uma família que tem dinheiro. Observem, o carrinho tem 3 rodas, sinal de carrinho de Miami. Carrinho de rico tem 3 rodas, de pobre tem 4. Isso é uma regra universal também. Não sei aqui, mas em São Paulo é universal. Ricos têm carrinhos com 3 rodas e aerodinâmica o carrinho. Observem que beleza. Vamos aumentar o nosso olhar. O pai olha feliz o herdeiro recém-nascido, mas só olha para ele, ignora a esposa e a filha. A mãe tem medo que ele derrube, não confia nele. Fica amparando do lado. Esse homem é desastrado, ele vai jogar meu filho no chão. A mãe não confia plenamente no marido. A menina está feliz que nasceu o irmão e tirou a posição de centro dela. Aqui nós temos uma candidata firme para a psicanálise. Eu era feliz até meu irmãozinho nascer. Ninguém mais me deu bola. A mãe não está preocupada nem com a filha, nem com o pai, apenas com o filho. E o pai também. Ninguém olha para ninguém a não ser para o menino recém-nascido. Família é tudo. Família é fundamental. Sem família, psicólogos e psiquiatras morreriam de fome. Só se vai ao psicólogo por causa da família. Ninguém vai por causa do Mercosul. Ninguém vai por causa do livro As Institutas da Igreja Cristã de Calvino. Ninguém diz, não tolero as confissões de Augsburgo. Ninguém vai ao psicólogo por isso. Todo mundo vai por causa de pai, mãe e irmãos. Família é tudo, inclusive para psiquiatras e psicólogos. Família é muito legal, né? Sobreviver a ela é a maior vingança. O conforto da crença é uma coisa muito importante para todos nós, porque com a crença nós temos que pensar no desconforto do senso crítico, no desconforto daquilo que me faz sair da minha zona de conforto. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Nossos preconceitos precisam ser observados com objetividade. Eu preciso olhar para as coisas sem o peso do sujeito e mais com as coisas como elas são, com objetividade. Olhando com objetividade, aumenta a minha capacidade de pensar sobre as coisas e eu saio dos idealismos. Isso é a Branca de Neve, depois de alguns anos. Aquilo que a história nunca conta. Depois de uns anos que o príncipe a despertou, ela está com 4 filhos. Um cachorro que defeca na sala. E um príncipe entediado olhando Faustão aqui. E ela está com 2 filhos reclamando que ele não a ampara. Isto é diferente do e foram felizes para sempre. Quem trabalha com idealismo e não com a realidade tem uma tendência a sofrer bastante. Sartre disse que primeiro vem a existência, depois a essência. Primeiro tem a família que eu tenho, primeiro o corpo que eu tenho, primeiro a amizade que eu tenho, depois a que eu gostaria, a essência, o ideal. Com tudo isso, fugindo de idealismos, eu consigo uma mudança para tentar entender posições que são divergentes. Eu adoro essa imagem, porque os dois estão discutindo e os dois têm razão. Um olha 4 vigas e o outro, de outro ângulo, olha 3. Levem em conta que numa discussão os dois podem estar corretos. E é por isso que a consciência produz o equilíbrio. Já disse dezenas de vezes na internet, já disse em livro e repito a vocês: só me ofendo se eu não me conhecer. Toda vez que eu me ofendo é porque eu não me conheço. Ninguém pode me ofender se eu me conhecer. Porque tudo que alguém diga de mim será verdadeiro ou falso. E nos 2 casos não é ofensivo. Se alguém me gritar careca, eu direi: oh, sim. Não posso redarguir, não posso responder: não, eu sou cabeludo. Eu não posso fazer isso.
A pessoa está querendo um ataque, não quer dizer que eu entre nesse jogo. E para isso, para a discussão, eu tenho que diminuir a paixão. Isso é fundamental para o equilíbrio, para a justiça, para a família, para a escola, para todos os lugares. Diminuir a híbris, o desequilíbrio, a paixão, diminuir tudo aquilo que me torna mais dependente da paixão. Hamlet diz: me mostre um homem sem paixões e eu o seguirei, porque ele é senhor de si. Hoje de manhã eu vi um vídeo de um homem que provavelmente, eu vejo o jornal das 5 na academia, 5 da manhã, provavelmente atropelou um motoqueiro intencionalmente. Provavelmente teve uma discussão no trânsito e provavelmente ele perseguiu, matou o motoqueiro, abandonou o carro e saiu. Tomado de paixão, este homem estragou uma vida matando e a dele também. 1 minuto de pensamento, 1 minuto de cabeça tranquila, e ele não teria nem matado um ser humano, nem destruído sua própria vida. Abandonou o carro com aquela ideia assim: ninguém vai saber que sou eu. Aí abandona o carro com placa e documentos e sai correndo. A paixão é um defeito, porque eu preciso, para pensar, ter conexões claras. E aí uma distinção importante entre conhecimento e dados. As pessoas confundem, já que a internet tem todos os dados que eu preciso, elas interpretam então que a internet proporciona conhecimento. A internet só tem dados. O conhecimento é dado pela conexão das informações. O fato de ter na internet todas as receitas do mundo não quer dizer que os médicos de hoje sejam melhores do que há 20 anos. O fato da internet ter todas as poesias do mundo não quer dizer que surjam mais poetas hoje do que há 50 anos. Conhecimento é dado pela conexão. E eu tenho liberdade para pensar? Essa é uma das perguntas mais importantes a fazer na vida. Eu consigo pensar de verdade? Eu sou livre para pensar? Eu consigo tomar a decisão de pensar? Essa é uma escolha muito importante. Para isso, passos. Superar o preconceito. Preconceito é um obstáculo à felicidade. Existem dezenas de preconceitos, estou escrevendo um livro sobre eles, mas os 4 mais importantes, em parte eu já citei: racismo, misoginia, desconfiança do feminino, homofobia e a demofobia, o horror ao povo ou ao pobre. O preconceito contra os pobres, o preconceito de raça, o preconceito de gênero, tanto contra homens homossexuais, mulheres homossexuais, contra as próprias mulheres heterossexuais ou não, esses preconceitos atrapalham a vida. Eles mostram as minhas dores, eles mostram toda a extensão dessas dores. Assisti em São Paulo na semana passada uma peça protagonizada por uma transexual, e a peça se chamava O Evangelho de Jesus, Rainha do Céu, no qual essa transexual encarnava Jesus e lembrava uma coisa que nenhum teólogo discordaria dela, e eu a cumprimentei pelo enfoque. Jesus não veio buscar gente honrada. Jesus não veio atrás do fariseu, do saduceu, do homem da lei, do estável, do tradicional. Jesus procurou prostitutas, cobradores de impostos, gente sem eira nem beira. Jesus jantou com eles. Jesus perdoou a adúltera. Jesus frequentou lugares que os outros judeus não frequentariam. Ou seja, o essencial do cristianismo é o pecado, a natureza humana, a fraqueza, e não o orgulho daquele que diz: nunca traí minha mulher. Porque nisso está uma vaidade tão terrível, que é quase um pecado maior do que se ele tivesse sido adúltero. Bem, além de ser uma mentira. Então essa ideia do preconceito é uma ideia que tem que ser superada pelas pessoas. E outra coisa que tem que ser superada é a noção de trabalho como castigo. Se vocês imaginam que o único momento feliz da semana é a hora final de sexta-feira,
vocês estão cometendo um erro biográfico profundo. Não pode, com 8 horas por dia, ao longo de toda a semana, vocês imaginarem que só existe 1 hora feliz, porque isso tornará a vida de todos um inferno. O trabalho é uma instância para eu me tornar socialmente produtivo. O trabalho é fundamental para isso. O trabalho é o modo como eu me insiro numa sociedade. O trabalho estabelece relevância social. Tudo bem que não precisa chegar segunda-feira com um bom dia entusiasmado, isso é um exagero. Pessoas que entram na escola ou na empresa de bom dia são perturbadas. As pessoas são perturbadas. Segunda tem que ser um bom dia discreto. Bom dia, aí começa a trabalhar. O trabalho cansa, mas se ele esgota, é um problema. É lícito que o corpo esteja cansado sexta-feira. É bom desejar o feriado. É agradável projetar as férias. Mas se o trabalho me esgota, é um problema estrutural. Eu estou no lugar errado. Um dos itens que eu acabei de ler num livro sobre felicidade na Dinamarca é a facilidade com que os dinamarqueses mudam de emprego quando não estão felizes, inclusive de área, quando não estão felizes com alguma coisa. Trabalhar é fundamental. E aí uma outra pista importante: estar onde vocês estão. Debati isso com meu colega Clóvis de Barros Filho, colocamos no texto Felicidade ou Morte, a ideia dele, e eu reproduzo como ideia dele. Clóvis enfatizou numa palestra de lançamento do livro, mas a ideia dele, que se eu imagino que o momento seguinte é um momento feliz, eu invalido o momento atual. Eu, Leandro, vou sair daqui correndo, viajar mais de 3 horas de carro. Vou chegar a São Paulo provavelmente entre 1h30 e 2 da manhã. Acordarei às 4 para ir para a Feira do Livro em Porto Alegre. Depois da feira eu tenho uma palestra na Fierex, no Rio Grande do Sul, à tarde. Volto correndo, porque eu tenho uma aula na Globo no dia seguinte, no Rio. E se eu começo a pensar assim, eu vou fazer com que a experiência, nesse momento, fique ruim. Porque eu vou estar pensando, vou falar bem rápido, porque eu preciso ir rápido para outro lugar, e chegando rápido no outro lugar, eu preciso ir rápido para o outro. Aprendi há muito tempo, isto é meu, que ao chegar num lugar, eu tenho que estar no lugar, inteiramente no lugar, mesmo que depois tenha muita coisa. Estar inteiramente aqui, porque não há nenhum outro lugar no mundo que eu devesse estar, a não ser aqui, neste salão, nesse momento, falando a vocês. Estou inteiro aqui. Assim que acaba, eu fico neurótico de novo, mas nesse momento, eu estou aqui. Conta o professor Clóvis, e a história é ótima, e quando ele estava no primário, diziam que bom era o ginásio. Quando ele chegou ao ginásio, disseram que a vida começava no ensino médio. Quando ele chegou ao ensino médio, disseram, não, é a faculdade que vai lhe trazer luzes. Ao entrar na faculdade, garantiram que seria o estágio. A faculdade não ensina nada, a gente só aprende no estágio. Ao chegar no estágio, disseram, não, é quando você for efetivado que a felicidade começa. E ele era efetivado e disseram, agora você foi efetivado, você está nesse patamar menos 15. Se você trabalhar duro 30, 45 anos, você vai chegar ao topo da pirâmide alimentar. E lá é que está a felicidade. E a pessoa chega, alcança a meta, chega lá. E chegando lá, dizem, pronto, chegou a aposentadoria. Vamos fazer uma festa, pode ir para casa, porque a felicidade começa agora, em casa, sem precisar trabalhar. E como quase todas as pessoas trabalharam muito, começam a ter problemas de saúde ao se aposentar, não acham um novo lugar na vida, se aproxima da morte, e finalmente chega o padre ou o pastor e dizem a coisa mais decisiva, não se preocupe, bom mesmo, é lá em cima, aqui não é nada. Essa ideia do professor Clóvis reforça que um dos segredos do bom trabalho e da boa oportunidade é estar onde você está. É isso que estraga o domingo à noite, quando as pessoas tocam a música do Fantástico e elas entram num estado de transe, vem chegando a segunda-feira. Eu tenho que estar no domingo à noite em casa, depois na segunda eu tenho que estar na segunda. Talvez eu nem chegue até a segunda, então é melhor aproveitar aquele momento. Concepção de trabalho como sofrimento é uma concepção equivocada, porque
o trabalho associado à ética é a garantia do sucesso. O trabalho acompanhado de ética é a base para o sucesso. O trabalho e o esforço acompanhados da ética é aquilo que vai fazer o meu diálogo entre o mundo que eu quero, o ideal, e o mundo real. Entre as coisas que eu posso mudar e as que eu não posso. Entre aquilo que eu coloco como meta e aquilo que eu realizo. E isso é fundamental para eu ser feliz e não imaginar que antes era melhor. Quem não viu esse filme do Woody Allen, estou recomendando que veja. No filme Meia-Noite em Paris, há uma personagem que, por um recurso mágico, é transportado para Paris da década de 30. E lá descobre intelectuais de primeira linha, como Edith Stein, Picasso. Diz, nossa, essa é a Paris que eu gosto. Aqui a gente é feliz. E descobre que aquelas pessoas diziam que a verdadeira Paris, a mais legal, era da Belle Époque, das vésperas da Grande Guerra. E ele vai para Paris da Belle Époque e lá encontra Toulouse-Lautrec e outras personagens que estão discutindo o seguinte: não é verdade que a verdadeira Paris era no século XVI? A todo instante alguém está dizendo que era melhor no passado. Isso é uma espécie de fantasia. Isso é uma espécie de fantasia. É preciso pensar que nós vivemos num momento de fim de molduras, fim de limites, fim de pré-determinações e que isso deve nos tornar felizes. Porque eu sou mais livre do que nunca. E que essas molduras que foram eliminadas, hoje, é muito curioso, nunca fomos tão livres. E somos a geração mais deprimida da história humana, a maior consumidora de remédios para depressão. Somos a geração que consome em larga escala medicamentos para depressão. E nunca fomos tão livres em relação a praticamente tudo. Somos livres, mas se precisarmos, temos Rivotril, temos Prozac, temos antidepressivos, temos calmantes, soníferos, para que a gente possa ser mais feliz ainda. Tudo isso, também somos livres nas redes sociais para dizer se a minha vida vale a pena ou não, porque eu vou fotografar tudo, inclusive minha ida ao quilo. Vou fotografar o prato do quilo, vou postar, acrescentado do potássio, estou no quilo, kkkk. E as pessoas vão dizer se a minha vida vale a pena ou não, colocando likes e curtidas. Num dos episódios de Black Mirror, a vida é regida pela quantidade de likes. Você só pode entrar em determinados restaurantes se tiver um número X de likes. Você só pode gastar na loja se a sua quantidade de likes for expressiva. Na verdade, o que Black Mirror brinca é o que acontece hoje. Sua popularidade é medida por algo abstrato, que são os likes. Na verdade, há muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu diria que por um problema administrativo, a nossa era de liberdade é a era de solidão e o celular é a grande muleta da solidão. Não é importante assistir uma palestra de Leandro Carnal, isso é irrelevante. Tanto faz, já vi várias na internet. O importante é ter uma foto ao lado dele e postar na rede. Estou aqui com o Carnal, kkkk. Carnal é meu amigo, lol. RS. Não é importante viver o momento, o importante é registrá-lo e publicar. E lançar ao mundo a garrafa com a mensagem: você acha que a minha vida vale a pena? Porque são os outros que vão dizer isso. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso. É a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal, que estão buscando nos outros a resposta se a minha vida vale a pena ser vivida. E as pessoas viajam e postam, e elas jantam e postam, e elas vão ao parque e postam, andam de bicicleta e postam. A vida delas fica uma imensa postagem, e tudo vira uma posta imensa, porque ninguém mais vê nenhuma diferença em ninguém, e todos são felicíssimos, e todos riem, e todos vivem em festas, e todos estão bem. Ninguém posta um fracasso, que são coisas que definem a vida. Nunca houve no Face uma postagem simples de manhã: brochei, kkkk. Nunca houve essa postagem.
Mas saibam, não aqui, naturalmente, mas em São Paulo, há quem broche. Aqui, naturalmente, não. O interior tem mais força, mais respeito. Conduzindo a nossa conclusão, vou reforçar coisas que eu disse e introduzir outras. O que nunca muda no mundo líquido e nunca mudou, o que é totalmente fixo na espécie humana, o que não tem jeito aqui representado pelo homem vitruviano de Leonardo da Vinci, o que não tem jeito de mudar. Em primeiro lugar, a frase do filósofo inglês Francis Bacon: conhecimento é poder. O famoso Chico Toicinho, Francis Bacon, disse no século XVII, no livro Novum Organum, que aquilo que eu sei é a única coisa que não podem tirar de mim. Conhecimento é poder, o resto é roupa, é aparência. Conhecimento é poder. O que você sabe é seu, para sempre, absolutamente seu. O que você sabe lhe dá este empoderamento que é dado pelo conhecimento. Conhecimento é poder. A ética é a única coisa que faz uma vida, um casamento, uma amizade, uma carreira duradouras. Eu posso enganar as pessoas, mas não para sempre. Em algum momento, e esse é o castigo que Etienne de La Boétie diz, e eu usei num café filosófico, em algum momento, o meu cúmplice vai me delatar. Porque pessoas éticas têm amigos e os canalhas têm cúmplices. Logo, a única coisa que leva a vida para sempre é a ética. Um homem ético é aquele que está no chuveiro, toca o celular e diz para a mulher: atende. Olha que homem, que coisa notável. Vê quem é. É sua colega de trabalho, vê o que ela quer. Seus amigos estão mandando fotos, abre, vê que fotos são essas. Como sabem que eu sou casado, devem ser obras de arte, devem ser fotos de estátuas da cidade e assim por diante, né? Porque eu não teria um amigo tão cafajeste a ponto de mandar pornografia para minha própria casa. Ou seja, a ética é duradoura. Há empresas hipotéticas, vou partir de uma hipótese, que ganharam milhões, é uma hipótese num país X, uma empreiteira ganhou milhões tendo caixa 2, ganhou muito e já perdeu mais, e perdeu o valor agregado, e perdeu liberdade dos seus comandantes. Se ela tivesse crescido menos, eticamente, ela estaria hoje bem, mas ela decidiu crescer mais. A ética corresponde ao crescimento seguro, a não ética corresponde ao anabolizante. Tem efeito, mas tem uma consequência terrível a médio e longo prazo. Combate ao preconceito que eu insisti desde o início. Todo preconceito que vocês identificarem é um atraso de vida, é algo que tem que ser combatido. Mostra a insegurança de vocês, a dor de vocês, não deve ser passado adiante, não deve ser feito piada, não deve ser comentado, porque representa um defeito de caráter. Preconceito é defeito de caráter e insegurança. Se você sente no fundo da sua alma podre um preconceito, é um problema seu. Não espalhe, não conte piadinha, não seja nunca cafajeste, nunca diga bobagens, nunca repita esse tipo de coisa, porque só mostra a sua limitação intelectual e a sua imbecilidade. Guarde o preconceito, sufoque, não dê ar, não dê água para que ele morra um dia. Não espalhe, porque é um sinal de imbecilidade. Toda pessoa preconceituosa é uma pessoa que tem medo, que morre de medo da mudança e da diferença. Se eu estou com a minha mulher em casa, com meus filhos, não me passa um minuto pela cabeça: será que o vizinho é gay? Vamos lá bater para saber se ele é gay. Não me passa pela cabeça um minuto, porque eu sou feliz. Mas se eu não sou feliz, ou mais provavelmente desejo o mesmo, eu vou me preocupar com a vida dos outros. Como Freud pensou, mas não usou essa palavra, o choque ou crime homofóbico, Freud não usa essa palavra que é posterior, mas a ideia é essa: o crime homofóbico é sempre o crime entre dois gays, um que aceita e um que não aceita a sua sexualidade. Sempre que alguém não aceita a sua sexualidade, incomoda, insulta, até bate ou mata naquele que aceita, porque não tolera ver a felicidade que ele gostaria para si. Atacar um gay é sempre vontade de dar ré no quibe, sempre, sem exceção, gente, sempre sem exceção.
é sempre um desejo contido. Então o meu conselho, deem, Reno, que não transforme só, transforme em amor, não façam isso. Preconceito é um atraso de vida, vida é determinada pelo esforço. Quando as pessoas me dizem, nossa, Leandro, você fala bem francês, você tem sorte. Eu tive a sorte de passar muitas férias estudando. Há muito tempo eu fiz um comentário que viralizou na internet sobre os pés da bailarina, que jeito, sorte, vocação é o nome que o vagabundo dá ao seu esforço. Quando ele não consegue fazer o mesmo esforço, ele diz que você tem sorte. Nossa, você cozinha bem, isso é talento. Imagina o número de horas que essa pessoa cortou os dedos, queimou a mão, errou a receita e teve que tentar de novo. Como você borda bem, isso deve ser vocação. O que tem de dedo furado numa boa bordadeira? É incrível. Como você escreve bem, você nasceu assim exatamente. Eu saí da minha mãe já dizendo ser ou não ser, eis a questão, né? Foi exatamente assim. Nossa, você fala alemão? Eu estava andando um dia na Paulista, olhei para o céu e caiu o alemão na minha cabeça. Foi assim, e desde então eu falo. Tudo que eu consegui é fruto de horas tiradas do sono e do lazer. Tudo que eu consegui é aquilo que enquanto você estava na balada, eu estava estudando. Então, ou faz igual, mas não diz que é sorte, é esforço. Uns mais rápido que os outros, em qualquer campo, mas todos podem. Todos absolutamente podem. Estratégia para chegar onde eu quero. Estratégia para estabelecer minhas metas. Estratégia para estabelecer o ponto seguinte que eu quero. Estratégia para saber o que eu quero para o ano que vem, para a semana que vem e para hoje. Avaliação do erro. Se eu não avaliar meu erro, eu repito. Errar é humano, isso é a definição do erro. Eu sou humano porque eu erro. Todo ser humano erra. Alguns com uma intensidade incrível, mas todo ser humano erra. Todos nós erramos. E a cada erro eu aprendi um pouquinho mais. E um conselho subjetivo importante. Selecione as pessoas certas para a sua trajetória. Não carregue semi-amigos nessa trajetória. Não carregue gente que gosta de vocês medianamente. A vida é curta para ter semi-amigos. Tenham apenas amigos. Quantos eu posso ter? Não dá para dizer, mas é muito pouco provável que um ser humano possa ter mais que 5 amigos íntimos. É muito provável que ele tenha 2 ou 3, porque pressupõe cultivo, dedicação, afeto. Amigo é caro, ele se reproduz, ele tem filho, tem que dar presente. Depois ele se reproduz de novo, depois ele casa de novo e tem mais filho. Depois os filhos começam a casar, tem que dar... É caro ter amigos, e não dá para ter muito. Só Roberto Carlos pode ter 1 milhão deles, porque é rico. Querem fazer um teste hoje ou amanhã sobre amizade? Reúnam as pessoas que vocês imaginam que sejam seus amigos e digam coisas positivas. Eu nunca ganhei tão bem. Estou com o melhor corpo da minha vida. Estou amando e corre o risco de eu fazer uma viagem internacional de primeira classe. E olhem para o rosto. Só os amigos dirão que bom. Os outros dirão, nossa, meio exibido, né? Tá. Porque quando eu estou com câncer, muita gente é solidária. Mas quando eu estou bem, eu vou medir ao afeto das pessoas. Só gente de fato afetiva a você se alegra com a sua vitória. A maior parte se alegra com a sua dor. Gente, eu acho que eu estou doente. Coitado, né? Você se cuidava tanto, né? Coitado, né? Perdi o emprego. Aquele que você tinha que era bom, né? Passou. Há muitos anos, uma semi-amiga minha me disse uma frase extraordinária. Esta semi-amiga me disse, Leandro, você está bem, né? Está nas mídias, mas isso passa, viu? Isso passa. Vamos lá, uma figa no peito. Ou seja, isso passa. Ainda não passou, mas isso passa um dia. Minha alegria será que passe depois dela. Ou seja, que eu morra pelo menos 1 minuto depois dela, para dizer no túmulo, não passou. É isso. É a vingança contra isso.
Precisamos cultivar relações corretas, precisamos reeducar financeiramente, porque dinheiro é fonte de sofrimento na vida. Eu ganho e gasto, e eu tenho que saber prioridades. 2 erros básicos: guardar demais, guardar nada. São 2 erros. Viver para guardar é a alegria das noras e dos genros. Quem vive para guardar alegra a 2ª geração. Será um enterro alegre, cheio de esperanças. Quem vive para gastar vai depender de nora e genro, que é pior ainda. Então, saber gastar na medida. Eu realmente preciso do iPhone 14 Mega Plus Ultra Buster, com 6 câmeras digitais em 3D, que dança, aconselha, e a Siri deita comigo ainda e fala coisas, ou meu telefone atual ainda é bom? Realmente eu preciso trocar de carro? O carro está dando problema, ou eu estou cedendo alguma coisa? A viagem não será mais agradável se eu for a mais lugares, talvez em hotéis mais baratos? Ou se eu decidir ir a um lugar, em um hotel mais caro? Não importa a decisão, mas tem que ser equilibrado. E nenhum de nós praticamente foi educado para dinheiro. Conselho prático, acabei de dá-lo na Rede Bandeirantes. O corpo não precisa ser atlético. Pode ser, se você desejar, mas ele precisa ser funcional. E para um corpo funcional precisa de atividade até o fim. Para que eu não precise sair de uma cadeira com auxílio de 4 parentes, um guindaste e mais uma empregada puxando. Para que eu possa subir um lance de escadas sem um balão de oxigênio. Para que eu possa abrir uma porta, para que eu possa caminhar 2 quarteirões bem. O corpo, em condições normais, deve ser funcional e não atlético. O atlético é bom, é um bom desejo. Se alguém pode e quer, pode ser. Mas o corpo tem que responder aquilo, dentro dos meus limites, aquilo que eu quero. Ou seja, eu preciso pensar nisso. Sou o sujeito histórico, eu serei aquilo que eu quiser ser. Não existe sina. Não existe uma palavra que eu odeio, gente, chamada energia. Eu detesto essa palavra. As pessoas entram num hotel, eu faço viagens, entram num hotel e dizem: ai, professor, esse hotel tem uma energia boa. Disse, não, ele é caro, ele tem lençol de 1000 fios. Não é uma energia boa, ele é de luxo. Não é energia, é $1000 por dia. Ah, essa mulher tem uma energia ruim. Não, ela é chata. Ela é muito chata. Você fala com ela, você sai esgotado. Não é energia, é chatice. É chatice, não tem nada a ver. Energia elétrica, atômica, isso é energia, né? A planta morreu porque tinha pouca energia. Não, faltou água, gente. Isso é óbvio. Eu sou um sujeito histórico. Tirem da cabeça bobagens como: ah, fulano fala bem, mas é de Gêmeos, né? Ar fala muito bem, é rápido. Mas que pessoa emotiva. Água é câncer. Chora em inauguração do supermercado. Que mulher bonita, é Libra, regida por Vênus. Nossa, sempre bonita. Ai, mas que pessoa vingativa, Escorpião. Nossa, é água, se vinga 10 anos depois, né? Isso é pensamento mágico. E sabem o que é vaidade? Está pensando nesse momento: por que ele não falou do meu signo ainda? Isso é vaidade. Um é pensamento mágico, o outro é vaidade. Eu não vou falar dos outros, só para punir a vaidade. Eu sou um sujeito histórico, e sendo um sujeito histórico, eu tenho que saber que toda escolha implica perda, todo problema humano tem solução humana. Tudo que eu decidi implica perda. Decidir vir a essa palestra implica perda. Não vir implica perda. Comer o quindim implica perda. Não comê-lo implica perda. Fazer atividade física, estudar implica perda. Não fazê-lo, eu sempre tenho que saber qual é a perda que eu desejo. Tudo que eu fizer implica perda. Se eu casar, eu vou perder 3,5 bilhão de pessoas, que é a metade ideal da humanidade, que estaria disposta a casar comigo. Se eu não casar, aí eu perco todo mundo, vou virar um solteirão, mas vou perder todo mundo. Ou seja, tudo implica perda. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Resta saber que na vida, como diz os americanos, não há almoço grátis. There's no free lunch.
tudo implica um preço. Ou como dizia minha outra avó, de graça só tem uma coisa: queijo na ratoeira. É a única coisa gratuita. Tudo tem solução humana e, como tal, eu preciso evitar a má fé que atribui a terceiros. Por que você não progrediu? A minha família não é de progresso. Nossa, mas você é muito atrasado. Minha avó é de Porto Seguro. A gente não consegue chegar na hora. Mas você só pensa em trabalho. Meu bisavô era japonês, está no sangue. Está no sangue. Sangue, gente, é A, B e O, só. E não tem nenhum traço cultural no sangue. Sangue transmite várias coisas, nenhuma delas culturais. Sangue transmite várias doenças, mas nenhuma delas é cultural. Ou seja, má fé é atribuir a terceiros. E eu gosto muito dessa imagem, conduzindo à conclusão, da Bob Carlyle, americana, que mostra o homem se fazendo. Essa deve ser a síntese de um projeto de vida. Eu sou perfectível. Eu não estou pronto, eu não sou perfeito. Perfeito em latim é feito até o fim, perfectum. O fim é só a morte. Eu sou perfectível. Eu tenho uma parte pronta, eu tenho outra parte que eu estou me esculpindo. Eu tenho pontos que eu tenho que melhorar, eu tenho pontos que eu tenho que vencer. E tenho partes já prontas, obviamente. Eu sou perfectível. Essa imagem da Bob Carlyle é a imagem de alguém que tem consciência que não existe destino, que é senhor de si mesmo, que não tem karma, que não tem energia. Respeito todas as propostas religiosas sobre vidas passadas. Uma médium me disse uma vez que eu usei cabelo para seduzir pessoas em outra vida. Logo vim nessa para aprender a não usar. Respeito as posições religiosas, porém eu me faço dentro dos limites do humano. Tem coisas que eu não controlo. O avião arremete em Congonhas. Eu não controlo isso. É só um controle do meu esfíncter anal, né? Quando ele sobe de novo, eu tenho que me manter concentrado para evitar vexame. Posso tentar parecer simpático. A senhora do meu lado me gritou: minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse: olha, eu sou especialista em religiões. A especialista em aviação é a Nossa Senhora de Loreto. Ela é a padroeira dos aviadores. Então, a Aparecida vai receber o ofício até ela mandar para o setor da Loreto. O avião já se foi. Não? Pensem 1 minuto no corpo de vocês, na renda, na família, no projeto de vida, e imaginem, tudo é escolha minha. Eu escolho tudo? Não. Independente do que eu fizer, eu vou morrer. Mas eu me cuido. Vai ser um cadáver hidratado, bonito. Vai para o caixão, bonito, pele. Mas eu malho todos os dias. Vai ser um cadáver com 5% de gordura, bonito no túmulo. Todo mundo vai dizer: parece que está vivo. Olha. Eu não posso, em nenhum momento, evitar a morte. Mas o que acontece entre os 2 momentos sobre os quais eu não tive interferência, o nascimento e a morte, é fruto da minha escolha. Dentro de limites, meu corpo é meu. Dentro de limites, minha renda é minha. Dentro de limites, minha família é minha. Dentro de limites, meu emprego é meu. Meu conhecimento é meu. Quantas línguas você fala? Exatamente e unicamente quantas você decidiu estudar. Só. Nunca haverá uma que vem de bônus. Nunca haverá uma mais ou uma menos. Mas eu quero falar só inglês. É um bom projeto de vida, é uma língua vasta. Bom, eu vou ser o que eu vou ser. Eu terei o que eu decidi ter. Eu sou o homem que se faz. Mas eu vou errar muitas vezes. Volta a prancheta, reelabora. Inclusive, elabora se vale a pena o custo daquela empreitada. Por vezes não vale a pena. Por vezes não vale a pena. Se você tem que abrir mão de muitas coisas importantes, talvez aquele objetivo não vale a pena. Avalie o custo. É uma das fórmulas mais simples da vida e uma das mais expressivas. Você é dono do seu destino, você é dono da sua vida. E com isso, gente, façam eu adoro isso. Muito obrigado pela atenção.
aqui para dar um sinal para você. Vamos lá. Matheus me pergunta: interligação de indústrias. Um tema... Bom, há uma interligação entre a diversidade de alimentos industriais com a indústria farmacêutica? Eu não sei se eu sei responder, Matheus. Uma pergunta sobre estratégia industrial. Na verdade, não sei. Não sei responder. O meu conhecimento na indústria farmacêutica é pequena, né? Eu acho que nós precisamos de um especialista em indústria para responder essa questão interessante. O intelectual hoje. Qual o papel do intelectual hoje? Quando nos afastamos do estereótipo do intelectual, podemos considerar os youtubers como tais? Intelectual é uma expressão surgida na França. Põe isso para ler e eu não vejo vocês. Pronto, agora eu vejo. Vocês estão aí. O intelectual é uma expressão surgida na França na época do caso Dreyfus, caso que Zola fez um artigo. Intelectual, em geral, é identificado como alguém que assume posturas públicas. De alguma forma, youtubers funcionam como referência cultural, não exatamente intelectuais. Não sei se isso é uma referência ao Roda Viva da semana passada, em que nós fomos entrevistados por youtubers. Foi uma experiência interessante. Eu gostaria mais que eles tivessem feito perguntas como youtubers e não como intelectuais, ou como com desejo de intelectualidade. Talvez teria sido mais produtivo que cada um seja o que é. Eles fazem vídeos melhores do que eu, então cada um tem um ponto a esse respeito. O intelectual tem uma função enorme. Nós temos hoje o privilégio no Brasil, eu me alegro de ser amigo de quase todos, vendo pessoas do porte de um professor Cortella, de um professor Clóvis, percorrendo o Brasil. E uma pista a vocês: há 30 anos eu dei uma palestra sobre ética na universidade. Esta semana eu darei 7, todas fora da universidade. Eu acho isso muito bom. Eu acho um excelente sinal. É um privilégio percorrer o Brasil com essa perspectiva. Vamos lá. Aqui já foi do intelectual. Vamos ver. Próximo, liberdade. O homem rende 1000 tributos à liberdade, porém se esquece de conjugá-la no dia a dia de sua microfísica. Acho que é uma referência que o Diego faz ao Foucault, né? Isso denuncia uma completa miopia, uma dificuldade moral para aceitar libertinagem. Ou seja, a microfísica de tudo é o ponto mais difícil. Como viver no cotidiano o ideal de liberdade e o ideal de ética. Nós gostamos da macrofísica, gostamos de cobrar a ética do governo e não do trânsito. Gostamos de cobrar a ética alheia e não nossa. Gostamos de cobrar liberdade nas grandes questões, mas somos autoritários nas pequenas. Liberdade é um desafio e eu acho que a liberdade é sempre um exercício pessoal. Sempre eu poderia ser feliz numa casca de nós, como diz o príncipe Hamlet, e esse é um grande desafio. Santiago pergunta: além da ausência de estadistas, o Brasil é carente de heróis? Alguém que representa a figura da moral? Eu não tenho certeza, Santiago, que os heróis sejam muito bons. O Brecht diz: infeliz o país que precisa de heróis. Eu acho que nós precisamos de nós mesmos. Enquanto o Brasil esperar um presidente que vai resolver a situação, acho que nós estaremos mal. Eu acho que não vai surgir essa pessoa. Eu quero um presidente que não atrapalhe, eu já sou bem ambicioso. Eu acho que esperar alguém que ajude é um pouquinho demais. Eu não gosto muito da expectativa do herói. Eu acho que quem espera herói é bom talvez na série Marvel, mas é melhor você esperar a ação, que será feito por gente como a gente. Mas nós estamos carentes de estadistas, eu não tenho dúvidas sobre isso. O Eduardo pergunta: qual a sua opinião sobre ocupações nas escolas públicas? Eu respondi antes aos alunos que desde 2013 a política brasileira se capilarizou, se atomizou, saiu do plano dos partidos e hoje está nas ruas. Os estudantes e muitos outros grupos respondem à política dessa forma. No dia 29 de outubro, um grupo decidiu ir à Paulista para apoiar o presidente Trump. A pergunta é: por que gente que não vota nos Estados Unidos vai apoiar o Trump, que não gosta de latinos? Porque hoje todo mundo quer dar.
inclusive opinião. Todo mundo quer dar opinião o tempo todo. Sobre a eleição nos Estados Unidos, sobre a ocupação de escolas, sobre direito constitucional. Todas as pessoas que ficam discutindo direito constitucional comigo, eu faço uma recomendação. Você já leu a Constituição de 5 de outubro de 1988? Eu levei 15 dias para ler a proposta do governo Temer de reforma do ensino médio. Já tem 741 páginas. Então, quando alguém diz, essa reforma, você já leu a reforma? Leia. E aí a gente conversa. Aí você pode ter opinião. Não tem opinião antes. Então, eu acho que a política saiu do campo dos partidos. Isso é bom. Ela saiu do campo dos partidos. A escola é pública. Ela deve servir a todos. Não só os que frequentam, mas também os que ocupam. Os que ocupam devem levar em conta os que são alunos regulares, e os alunos regulares devem levar em conta os que ocupam. Ela é pública, quer dizer que ela é de todos, a rigor. A Estefânia pergunta sobre posição contra a ocupação, isso já foi. Futuro da escola brasileira. Podemos esperar do ensino público brasileiro a uma luz no fim do túnel? Vou dizer uma coisa positiva. Vai melhorar, porque não pode piorar. Não tem como piorar. Então, eu acho que vai melhorar. Eu sou otimista quanto à escola pública. E acho que hoje um ponto positivo para esse otimismo é que, graças à crise, uma parte da classe média está voltando para a escola pública e, graças a isso, tem uma cobrança do cliente sobre a escola pública. Isso pode melhorar a qualidade. O padrão médio do aluno caiu e o padrão médio do professor também caiu. Dizia o Darcy Ribeiro que o fracasso da escola não pode ser um acidente, tem que ser um plano. Tem que ser um plano sistemático. Agora, é impressionante, gente, se vocês tivessem essa experiência que eu tenho, de ir a escolas na periferia de São Paulo, reunir 700 alunos num ginásio, às vezes ao ar livre, e ouvir todos aqueles jovens querendo discutir. Isso é uma experiência emocionante, de ver gente querendo discutir no meio do caos que é a nossa educação. E, diga-se de passagem, a saúde também. Vamos ver, as ocupações de novo, já foi, Rogério. Quando se pode dizer que alguém falhou na vida? O que seria vencer na vida? A vida precisa ter para ser boa. O Luc Ferry, no livro Que é uma Vida Bem-Sucedida, diz que esse critério só pode ser dado por você. Pode ser uma vida exitosa, uma vida numa carreira mediana, e pode ser uma vida exitosa. Cada um decide o critério e o padrão. Não existe um modelo. Primeiro a existência, depois a essência. Meu pai foi profundamente feliz, e foi como homem até morrer em 2010, tendo se formado em Direito, tendo aberto um escritório em São Leopoldo, tendo nascido e morrido na mesma casa. Meu pai era a estabilidade em pessoa. Eu seria profundamente infeliz se eu estivesse há 50 anos no mesmo lugar, trabalhando, na mesma casa, morando. Meu pai foi feliz. Isto é muito variável. Meu pai não gostava de viajar e eu gosto de viajar. Meu pai gostava de reler clássicos, eu gosto de conhecer livros novos. Então, isso é uma diferença de personalidade. Há pessoas que são ambiciosas, há pessoas que não são. Há pessoas que querem ser o melhor num setor, há pessoas que estão satisfeitas em serem bons e não os melhores. Então, o que torna uma vida bem-sucedida é o seu critério, é a sua avaliação. E isso não pode ser dado por ninguém. Davi Vico, Olavo de Carvalho e Pondé. Gostaria de saber o que acha do Olavo de Carvalho, um dos seus maiores críticos. Eu não posso falar dele porque eu não conheço, nunca li nada dele, seria injusto. Para poder falar mal de alguém ou bem, você tem que ter lido um livro, e não é uma crítica a ele, é porque realmente eu não li todos os livros, e não li nenhum livro do Olavo de Carvalho. Se ele me critica, é o direito dele, não tem problema, deve me criticar, que bom. Quando um dia vier a conhecer a obra dele, eu poderei criticar ou elogiar. O Pondé é um amigo pessoal, e o Pondé é um filósofo formado, é um doutor em filosofia, com um texto lindo sobre Pascal e o homem insuficiente. O Pondé gosta do estilo provocativo. Nós temos divergências enormes sobre questões políticas e temos uma amizade antiga e muito boa, porque o Pondé é um homem inteligente. Então, isso é
É bom. Pondé é um intelectual público que se apresenta como conservador, o que não é muito comum, e não era comum no Brasil hoje, é um pouquinho mais comum, né? Então, do Pondé eu posso falar porque li tudo que o Pondé escreveu e tenho contato pessoal com ele. Do Olavo de Carvalho seria injustiça, não sei absolutamente nada sobre ele. Matheus escreve, de novo, Interligação de Indústrias, já foi a pergunta que eu vou ficar devendo. Assim que eu fizer engenharia industrial, eu prometo, Matheus, é uma das minhas falhas a esse respeito. Bem, então era isso, gente. Acabou. Voltar para São Paulo, dormir quase 2 horas, bem, depois babar um pouco no avião, e amanhã. Muito obrigado pela atenção, gente. Foi um prazer estar aqui essa noite. Obrigado.